Olá, bem-vindos ao podcast O Mundo a Seus Pés, um programa semanal da secção internacional do Expresso, que esta semana se volta para a Suécia, um país europeu que nem sempre está no topo da atualidade em Portugal, mas que no início deste mês, dia 4, foi notícia por causa de um ataque com uma arma de fogo numa escola em Örebro, portanto uma terra do interior da Suécia, onde morreram 11 pessoas, incluindo o atacante, e houve ainda vários feridos. O primeiro-ministro Ulf Kristersson lamentou o pior massacre a tiro da história da Suécia, falou num dia muito doloroso e, pouco depois, o seu governo anunciou medidas para restringir o acesso dos cidadãos a armas de fogo. Para falar não só deste episódio, mas de uma vaga de insegurança que parece envolver a Suécia, é meu convidado o João Diogo Correia, um jornalista que integrou a redação do Expresso antes de rumar a terras escandinavas, onde hoje vive, e de onde escreveu vários trabalhos para o Expresso, desde que lá está, e o último dos quais teve que ver precisamente com a insegurança sentida pelos suecos. Olá, João. Olá, Pedro. Eu sou o Pedro Cordeiro, editor da secção internacional, e a sonoplastia deste episódio está a cargo do João Martins, a quem também agradeço. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. João Diogo, tu escreveste-nos sobre também sobre este atentado na escola, mas sobre um tema mais vasto, que é o da violência, sobretudo cometida por bandos na Suécia, por vezes com gente de idades muito jovens, e há aqui um número que é impressionante. Só em janeiro de 2025 houve cerca de 30 explosões ou ataques com armas de fogo ou outros atos violentos por todo o país, que aliás deram origem a uma primeira página do jornal Dagens Nyheter, que tu próprio reproduziste no teu trabalho, e em que de facto se elencavam todos estes atentados. A primeira coisa que pergunto é: o que é que se está a passar? Bom, Pedro, em primeiro, obrigado pelo convite. Em segundo, obrigado por essa pergunta difícil, porque me parece, ou parece a toda a gente, que a situação é de tal forma complexa que é difícil encontrar uma única explicação. O que eu acho que é possível dizer é, para início de conversa, é que de facto não são novos estes crimes, embora este de Örebro tenha algumas especificidades que depois eventualmente podemos discutir, porque que o afasta de outros casos que têm acontecido, mas é importante dizer que não é novo. Há um crescimento da violência na Suécia, tem pelo menos uma década, e estou a ser simpático, talvez até tenha um pouco mais. Tem atingido alguns picos. O ano de 2023, por exemplo, foi especialmente letal nesse sentido, porque estamos aqui a falar de violência que acaba muitas vezes em homicídios. 2023, por exemplo, foi um ano muito difícil e, portanto, a Suécia na Europa, tem uma das maiores taxas de mortalidade por crime violento. Portanto, essa é a primeira coisa, é que não é nova. A segunda é que há um problema de facto com o tráfico de droga que faz com que uma série de gangues que começaram a nascer ou a vir para a Suécia têm uma enorme disputa de território, e muitas vezes é a partir dessas disputas que se criam estes ataques. Falaste bem dos ataques em janeiro, porque repetindo sempre que isto não é novo, a verdade é que este ano tem sido especialmente impressionante, até para os padrões a que infelizmente os suecos têm habituado nos últimos tempos, e portanto houve uma média superior ou perto de uma explosão por dia em janeiro deste ano. Importa dizer que nem todas estas explosões acabam da forma que acabou este ataque em Örebro, mas muitas delas também provocam vítimas, sejam mortais ou não, e a maior parte delas, eu acho que isso é a grande diferença que agora se notou em relação a este ataque e que faz o país estar... eu não quero exagerar muito ou parecer que de repente a Suécia é o faroeste, mas de facto o país está muito em choque, e eu acho que há motivos para isso. Este ataque ser numa escola,
torna a coisa um bocadinho diferente. E porquê que até aqui o país, estando preocupado, não estava com este nível de ansiedade? Porque se olhava para os crimes como uma coisa mais ou menos circunscrita aos tais gangues, que muitas vezes têm, obviamente, vítimas colaterais, mas que são muitas vezes as tais disputas entre... Há vários crimes que são vinganças por casos anteriores e, portanto, é como se a violência estivesse mais ou menos circunscrita. O que parece agora é que se está a alargar de tal maneira a ponto de aumentarem as tais vítimas colaterais por um lado e, por outro, termos crimes que já não estão só relacionados com os gangues, estão relacionados com muita tensão social e, neste caso, obviamente nós não nos podemos sobrepor às investigações policiais, mas há todos os indícios de um crime de ódio contra imigrantes. Um crime de ódio contra imigrantes, e isso vem a propósito de um assunto que na Suécia, como nos demais países europeus, tem estado a dominar muitas vezes a agenda política, que é precisamente a gestão da imigração e que se traduz às vezes também no aumento de apoio eleitoral e popular a partidos que têm posições mais duras, no limite xenófobas, sobre o dossiê da imigração. A Suécia tem neste momento um governo conservador, formado por 3 partidos de centro-direita, portanto dos centristas do Partido Moderado, os democratas cristãos e os liberais, mas é um governo que tem um apoio, embora sem participarem no governo, do Partido Democratas Suecos, que é um partido de direita radical ou populista, a que lhe chama extrema-direita, um partido com um discurso claramente anti-imigração e por vezes a roçar a xenofobia, isto para ser suave. A vaga de insegurança, aí como noutros países, tende a beneficiar forças extremistas e intolerantes? Exato, por isso é que dizia que a resposta à pergunta inicial era difícil, porque de facto há aqui um caldo cultural muito grande. Eu diria que sim, o que se passa na Suécia é o que nós conhecemos de outros países europeus e até fora da Europa, que é uma sociedade a polarizar-se, uma parte da sociedade a culpar os imigrantes pelo aumento da violência, esses imigrantes, ou uma parte significativa deles também, a serem altamente ghettizados, portanto, sobretudo nas grandes cidades, percebemos isso. Os imigrantes são colocados em bairros, quer dizer, não há outra expressão, são ghettizados e, portanto, estão mais expostos também a esses níveis de violência, a esse tipo de tentações como as dos recrutamentos dos gangues. Importa dizer também em relação aos gangues, que me esqueci há pouco, mas que creio que tu afloraste por alto, é que muitas das pessoas recrutadas são menores de idade, são bastante jovens. E, portanto, todo esse ambiente faz com que por um lado as políticas e por outro o discurso que um partido como os Sweden Democrats, como os democratas suecos têm aqui na Suécia, seja mais fácil de colher apoio. Importa dizer também que neste caso em particular o partido está a ter alguma divisão interna que eventualmente não o beneficiará, porque tem a ver com o que também referiste no início, com a questão das licenças de porte de armas e, portanto, como a Suécia deve lidar com isto a partir do momento em que começa a ter casos que fazem lembrar-nos, por exemplo, os Estados Unidos. Eu achei muito curioso, deixa-me partilhar contigo, porque curioso, quer dizer, ficou-me especialmente na memória o texto que o Ministro da Educação escreveu no fim de semana, porque o Ministro da Educação sueco, eu tenho sempre medo de arriscar a pronúncia, mas porque eu não leio exatamente da mesma maneira, mas ele chama-se Johan Persson, e nós diríamos Persson, quase. O Ministro da Educação sueco estudou nesta escola de Örebro, que antes de ser uma escola, portanto eu acho que foi em 2016, 2017, que passou a ser uma escola, um campus, que tem as tais aulas para adultos, que são muito conhecidas também aqui entre os imigrantes, do SFI, do Swedish for Immigrants. Portanto, só para explicar brevemente, é um programa que o Estado sueco oferece a todos os imigrantes para que aprendam a língua, porque é fundamental. Portanto, um programa de integração, como tantas vezes se diz que é fundamental os países que acolhem imigrantes terem programas destes, não é? Exatamente, e aproveito para dizer que de facto é um programa aparentemente muito bem sucedido, porque os cursos começam com uma enorme frequência, qualquer imigrante que chega ao país pode inscrever-se, e enfim, não terá o curso no dia a seguir, mas pode começar passado um mês. Portanto, tem de facto essa importância, e aquela escola dentro daquele campus tinha uma escola, que foi onde foi o ataque, que estava a ter aulas de SFI, de sueco para imigrantes. E portanto o Ministro da Educação fala um bocadinho sobre isso. Ele quando estudou naquela escola, ela ainda era apenas uma escola secundária,
E o ministro falava na importância da Suécia não se tornar nos Estados Unidos. E eu, quando estava a ler aquilo, estava a pensar como nós pensamos, enfim, mass shootings nas escolas ou atentados destes nas escolas, infelizmente vamos vendo com alguma frequência nos Estados Unidos. Mas não era esse o ponto dele. O ponto dele era dizer, e isso também numa mensagem para os parceiros como os dos democratas suecos, é que a Suécia não se pode tornar um país com security, desculpa estar a dizer em inglês, não tem problema, texto em inglês obviamente, mas com mais grades, com mais espaços fechados, com mais videovigilância. Portanto, a grande discussão agora é o que é que nós fazemos às escolas, e por isso é que este atentado está a ter uma repercussão tão diferente dos outros que conhecemos este ano. É uma das discussões que também é curiosa para um português, é se as escolas devem ser fechadas, que é uma coisa que em Portugal é mais ou menos natural, mas por acaso às vezes dá discussões engraçadas com os suecos que acham que uma escola, vamos imaginar uma escola primária portuguesa comum, é feita de grades, portas fechadas, e para um sueco às vezes, na Suécia não é exatamente assim, às vezes aquilo dá a sensação de que as crianças estão quase presas. Agora a Suécia está a fazer essa discussão, se deve fechar as escolas, se devem ser por trás de grades, se deve haver cartões de acesso, e portanto a discussão é um bocadinho essa, e o Ministro da Educação dizia que sim, é uma discussão que é preciso ter, mas atenção, a Suécia não se pode tornar um país onde as pessoas estão constantemente a ser vigiadas, estão constantemente trancadas. Portanto, acho curiosa a importância de tentar manter a Suécia um país aberto. Já agora dou aqui a nota, o Johan Persson, eu também não sei pronunciar rigorosamente, é um ministro que vem do Partido Liberal, e talvez também isso ajude a explicar uma atitude de mais ceticismo em relação ao aumento de medidas de segurança que sejam muito restritivas ou que limitem as liberdades ou a sensação de liberdade da população. A Suécia tem, de facto, tido problemas com a imigração, problemas também com a tolerância ou a aceitação de religiões. Aliás, quando falamos desta onda de violência, uma das suas vítimas, um homem que foi assassinado no final de janeiro, foi Salwan Momika, um ativista anti-islâmico que era conhecido por fazer queimas do Corão, portanto o livro sagrado dos muçulmanos, em público, nomeadamente junto de mesquitas, e que até estava prestes a ser julgado por incitamento ao ódio, e que foi morto a tiro um dia antes do seu julgamento estar, da data em que ia começar o seu julgamento. O que eu te perguntava a propósito, não a propósito em concreto do Momika, mas a pretexto deste crime até que ponto é que na Suécia, neste momento, o choque de culturas ou de religiões é um problema sentido pela sociedade e que gera, portanto, episódios e confrontos destes? Acho que é difícil que não esteja a causar uma sensação de pelo menos de desconforto. Dava nota também do que o Primeiro-Ministro disse já depois já passados, creio que 4 ou 5 dias do episódio em Örebro. Já agora, esta terça-feira, dia 11, faz uma semana, e portanto haverá uma série de manifestações em todo o país de apoio aos imigrantes, porque, mais uma vez, digo que não podemos substituir-nos à polícia, que continua a dizer que não tem motivos para ter a certeza da motivação do ataque, mas o ataque foi feito naquela escola, foram mortas 11 pessoas, a maior parte com passado ligado a outros países, portanto de imigrante, e o Primeiro-Ministro Ulf Kristersson dizia isso mesmo, admitiu que os imigrantes podem agora estar a sentir medo e vulnerabilidade, e que é preciso parar isso. Eles que já estão à partida numa situação vulnerável, porque vivem num país que não é o seu, lidam diariamente com algum preconceito ou xenofobia que possa haver, e que muitas vezes também são imigrantes porque já vêm de um background também ele fragilizado, em que algo os fez sair do país onde estavam, sejam questões de segurança, sejam questões económicas, portanto, à partida são gente que está numa situação já de fragilidade, e que pode ser mais fragilizada se de facto se vir como pretexto, como bode expiatório, no fundo, dos medos da população. Aliás, eu diria, desculpa interromper, mas já que estamos à beira das eleições na Alemanha, eu diria que até há aqui algum paralelismo entre o que se ouve agora na Alemanha, que está com o crescimento da AfD,
e de culpar um bocadinho a política migratória de governos anteriores, nomeadamente do governo de Angela Merkel. Exatamente. Aqui a situação é mais ou menos análoga. A Suécia, tal como a Alemanha, foi um dos países que mais recebeu, nem apenas imigrantes, mas refugiados, na grande crise de refugiados, por exemplo, de 2015. Estamos a falar de Suécia 2015, acolheu muita mais ou gente menos. e, portanto, agora uma parte da sociedade discute essa política de acolhimento como uma das culpadas pela sensação de insegurança que se vive agora, a sensação e não apenas a sensação, pela insegurança que se vive mas em ao várias mesmo cidades. tempo, se formos ver estatísticas, corrijo-me se eu estiver errado, não parece haver uma correlação portanto, não parece haver uma associação de imigrantes ou refugiados ao tipo de violência que tu nos descrevias no início do episódio. Não, absolutamente não. E aliás, este crime, que é o mais violento, ou pelo menos o mais letal que a Suécia tem na história, não sou eu que digo, foi o primeiro-ministro que disse, foi precisamente ao contrário, quer dizer, foi contra imigrantes. Exatamente. Portanto, todas estas discussões e estas percepções têm sempre o problema da generalização. É evidente que haverá imigrantes com dificuldades de integração na sociedade e mais vulneráveis a essa ideia de esse crescimento dos gangues, sobretudo nos subúrbios das grandes cidades. Insisto que algumas cidades como Malmö, por exemplo, mais agora Estocolmo, Malmö até era uma das cidades que tinha mais problemas nesse sentido, mas lá está, tinha problemas antes de 2015. Malmö é uma das cidades também mais violentas da Suécia. Agora em Estocolmo passa-se mais ou menos o mesmo. E, portanto, é impossível, não há nenhum dados que nos apontem para uma correlação direta entre a imigração, seja de refugiados, seja de outro tipo, e a violência que a Suécia vive agora. Só para dar mais uma nota de como é difícil chegar a conclusões sobre o que se está a passar, ou como há várias razões para o que se está a passar. No mesmo texto do Ministro da Educação, ele falava na crescente doença mental entre os jovens, os problemas de saúde mental entre os jovens e uma certa alienação, um certo nihilismo. Portanto, há um problema de resposta das sociedades, como nós vemos noutros países europeus, um problema de resposta também do próprio Estado Social, e é importante dizer que na Suécia e nos países nórdicos o Estado Social sempre foi muito forte, seja na educação, na saúde. É histórica, tem fama internacional, não é? A generosa social-democracia escandinava. Exatamente. E no momento em que ele se vê menos capaz de dar resposta a todos esses desafios, os problemas começam a surgir desta maneira, portanto, e sobretudo entre os jovens. Portanto, é também uma sociedade que começa a olhar para si própria e a perceber que há aqui qualquer coisa que está a falhar no interior, nas casas, nas famílias, nas escolas, está a falhar a tal ponto que, enfim, criou-se o caldo, que é cultural e é social, que está a arredondar neste ano e nestes anos hiperviolentos. E até que ponto, pergunto, é que entre as forças políticas e sociais da Suécia se houve alimentar as percepções, a palavra que está muito em voga na política portuguesa nas últimas semanas, sobre imigração e insegurança? Porque aqui o que eu vejo em Portugal é que temos estatísticas que desmentem as correlações entre imigração e aumento da criminalidade, mostram que, portanto, com concelhos onde há que acolheram mais imigrantes não são os concelhos onde a violência sobe, etc. Mas há uma percepção e muitas vezes temos políticos que, em vez de combaterem essa percepção, dizendo, por exemplo, aos cidadãos não se deixem enganar porque isto não é verdade, dizem que defendem antes que por causa da percepção é preciso mostrar, punho de ferro e ter operações muito visíveis, como uma recente que até suscitou depois uma manifestação a protestar contra toda a sua encenação e a sua brutalidade. Na Suécia, além do partido dos Swedish Democrats, que sabemos que são um partido que se alimenta precisamente disto, como outros da sua família pela Europa toda e em Portugal também, como é que reage o resto do sistema político partidário? Pergunto isto porque nós temos, em alguns países europeus, ouvimos partidos do centro-direita e até do centro-esquerda irem atrás, talvez por medo de perderem votos para os populistas, irem atrás desse discurso e tentarem quase mimetizá-lo. O que é que se passa na Suécia a este respeito? Eu acho que cada país é um país, de facto, e tem as suas especificidades, mas o movimento que nós vemos na Europa é maior do que qualquer país e é de tal maneira forte que é difícil às vezes que individualmente os países ou os partidos que estão mais expostos a esses problemas, nomeadamente os partidos de centro-direita, consigam fugir muito do guião que fazem uns e outros. Portanto, ainda que subtilmente, é evidente que o centro-direita cooptou
uma parte do discurso da direita radical sueca. Agora, também é certo que consegue, e neste caso foi evidente, mas não é só neste caso, consegue ter um discurso de humanidade mínima quando estas coisas acontecem, não é? E quando num discurso público é capaz de não culpar os imigrantes por tudo o que acontece na Suécia. Portanto, eu diria que, de um lado, do partido de direita radical é o que nós conhecemos, é um partido que encontra sempre uma resposta, ou várias respostas simples para estes problemas, sejam os de segurança, sejam outros. Quer dizer, a tal discussão que te digo, que está a haver agora dentro do partido, tem a ver com a posse de armas e é entre, embora haja algumas vozes que queiram limitar um bocadinho as licenças, é a ideia de que as pessoas têm direito a armar-se até por uma questão de defesa pessoal. Portanto, isto também não é novo, não é diferente do que nós ouvimos noutros sítios. A direita moderada consegue afastar-se desses discursos em momentos de maior tensão, e isso, apesar de tudo, já vai sendo qualquer coisa para fazer alguma separação. Agora, não nos podemos esquecer que os democratas suecos, não fazendo parte do governo, como dizias, têm um acordo de governo e, portanto, têm uma influência brutal no governo, não, como teria de ser, porque é um acordo de incidência parlamentar. O governo depende, não é? A estabilidade do governo depende deles, do apoio deles. Exatamente. Isso portanto, às vezes nesse sentido não dá para ter ilusões. Não, isso às vezes até é mais cómodo para partidos desse tipo, porque acabam por conseguir ter uma influência no governo, têm um peso desproporcional na medida em que não têm que assumir responsabilidades, não têm ministros a serem alvo de protesto ou descontentamento popular e não têm que assumir as responsabilidades difíceis da governação, podendo, mas ao mesmo tempo podem jogar com o facto de o governo depender deles para estarem constantemente a fazer valer as suas reivindicações. Exatamente, e ainda não se colocou neste caso, porque por razões evidentes não se colocou neste caso fazer um aperto maior, um eventual aperto maior às regras de imigração, mas se colocasse facilmente um partido como os democratas suecos conseguiria dizer que a política de imigração atual do governo é má, é errada, etc., porque não está totalmente... enfim, estando com um acordo, não está totalmente preso ao governo e, portanto, pode sempre jogar nesse tabuleiro duplo, como dizias. Acho que isso faz toda a diferença também no próprio discurso público em relação ao governo. Sim, nos países onde assistimos a estes fenómenos, onde partidos de direita radical se tornam indispensáveis para coligações de governo ou apoio externo a coligações de governo de centro-direita, e onde esse discurso é copiado pelos partidos mais... supostamente mais moderados e mais democráticos, o que vemos é que isso não trava a ascensão desses partidos. Não é a CDU alemã endureceu muito o discurso com a imigração com esta liderança atual de Friedrich Merz, e isso não travou de toda a subida da AfD. O mesmo se passa no Reino Unido com o Partido Conservador e o Partido Reform do Nigel Farage, que já não tem a causa do Brexit, tem agora a causa anti-imigrantes, e podemos passar por Marine Le Pen, André Ventura ou Giorgia Meloni, e temos portanto, uma direita radical que sobe, que chega ao poder. A Áustria parece ser um dos próximos países onde isso virá a acontecer, e daí que essa estratégia não pareça muito produtiva para o centro-direita. Exatamente, este governo ainda vai mais ou menos a meio, não é? Temos 2022, entrou em 2000, entrou há 3 anos, assim, não fez 3 anos ainda. Não fez 3 anos ainda, e portanto essa é uma das dúvidas para perceber daqui para a frente, que é, nós temos várias experiências em países europeus que mostram que, por exemplo, chegar ao poder pode ser pior, ou fazer parte de uma solução de governo pode ser pior para estes partidos. É cedo para dizer isso em relação aos democratas suecos, mas é uma das questões para perceber daqui para a frente, porque é um chegar ao poder que não é total e, portanto, é o tal, é ficar um bocadinho no limbo. E, portanto, eu acho que é um bom caso para nós percebermos daqui a 1 ano e meio, 2 anos, o que é que acontece a um partido nesta situação, que é ter influência no governo, passar por um período de muita agitação social e muita tensão e até violência, ter respostas, obviamente, como nós sabemos, ter respostas igualmente violentas, securitárias, extremadas, extremistas, e perceber o que é que acontece ao eleitorado. Agora, que há uma sensação de medo, para recuperar um bocadinho a conversa que estávamos a ter há bocado e a pergunta que me tinhas feito há bocado, que há uma sensação de medo aqui, já é muito difícil. Eu resisto a fazer tais discursos catastrofistas, mas
Tenho conversado até às vezes com a comunidade portuguesa, que vamos obviamente encontrando, e muita dela muitíssimo integrada, evidentemente, mas é normal que se fale um bocadinho da condição de imigrante, não é? Uma coisa que acontece com frequência entre imigrados. E eu ainda não ouvi ninguém dizer-me que está a pensar em ir embora por causa disto, isso não, mas já ouvi várias pessoas a dizer que deixaram de ter confiança total em estar cá, casais jovens, mais ou menos, pronto, na minha faixa etária, nos 30, a pensar se faz sentido criar um filho aqui, se isto eventualmente continuar na tendência que tem estado nos últimos anos, se fará sentido. Várias pessoas a dizer que os pais, ou familiares, ou amigos, já enviam mensagens, porque entretanto a Suécia não havendo um fluxo noticioso muito grande em relação à Suécia em Portugal, estas coisas vão obviamente aparecendo. E ainda para mais a Suécia está, como sabemos, próxima da Rússia, portanto há também uma outra tensão. E portanto isso eu já ouço com alguma frequência, que é preciso pensar a longo prazo no que é que a Suécia se vai tornar. Portanto eu acho que politicamente e socialmente talvez a Suécia esteja a mostrar-nos qualquer coisa com a qual a Europa eventualmente se vai confrontar num outro momento. Enfim, como digo, os países são todos diferentes, mas eu acho que há coisas que se assemelham muito e, portanto, acho que pode ser um laboratório para perceber não só como é que funciona politicamente com um partido como este, como não esteve presente agora no encontro das direitas em Madrid, mas podia ter estado, como é que funciona eleitoralmente e depois como é que socialmente as pessoas reagem e as populações reagem. Precisamente, a Suécia terá eleições dentro de ano e meio. Para já, segundo os estudos de opinião, o apoio aos democratas suecos está mais ou menos ao mesmo nível. Eles tiveram 20% nas últimas eleições e é mais ou menos por essa ordem de valores que continuam nas sondagens para as próximas eleições, em 2026. E o país sofreu uma transformação, sobretudo com a adesão à NATO, portanto, pondo de lado a histórica neutralidade, por causa da ameaça russa depois da invasão da Ucrânia em 2022. E de facto isso também é mais um fator de inquietação e de preocupação para os suecos. Perguntava-te só uma última coisa: que estes assuntos são dominantes? Há outros assuntos também a polarizar o debate político na Suécia? Nenhum como este. Acho que a resposta é mais ou menos óbvia, porque nenhum como este. E repito que apesar de não ter sido com crianças, o facto de ter sido numa escola tornou este ataque, pôs o país de facto num luto grande e profundo, e percebe-se, não são só as bandeiras a meia haste, isto foi no coração da Suécia, percebes? Acho que a ideia de ser numa escola também causou essa consternação e obviamente o facto de ter sido muita gente. Enquanto que a violência de gangues é uma espécie de ruído de fundo, este foi de facto um tiro que se ouviu bem sonoramente em todo o país. Exatamente, acho que é uma boa imagem, é isso. E foi de facto muito forte, e também é certo que passou uma semana e portanto está muito presente, não há outro tema de conversa agora. Agora, falavas da questão da entrada na NATO. As questões económicas são outras que estão sempre presentes, porque houve uma necessidade e sobretudo a questão da despesa, ou enfim, há quem diga investimento, há quem diga despesa com a defesa, é outro dos temas a marcar o debate público na Suécia, e que eu acho e é por isso que a Europa está num momento tão decisivo para si própria, que é o que eu vejo aqui na Suécia. Não é nada que eu acho que seja ou que devesse ser muito diferente em Portugal. Às vezes as discussões em Portugal são muito diferentes, mas às vezes por distração. Eu acho que a discussão aqui sobre o que se faz com o orçamento da defesa, porque é que precisamos nos defender, porque é que já agora, sem querer puxar muito a brasa à minha sardinha, há um mês, 2 meses, 1 mês e meio, também para o Expresso fiz um trabalho sobre o serviço militar obrigatório. Exatamente, e sobre a sua reintrodução em alguns países, não é? Sobre a reintrodução na Suécia. E portanto a reintrodução na Suécia do serviço militar obrigatório não foi agora, por isso tudo isto, vamos dizer que temos uns 5, 6 anos de discussão de coisas que estão a chegar agora a Portugal. Aqui na Suécia estão mais ou menos há 5, 6 anos no topo das preocupações. O serviço militar obrigatório voltou, e já agora é num modelo diferente. Eu digo serviço militar obrigatório por facilidade de linguagem, mas não é o que nós conhecemos, como conhecemos há 50 anos. Exatamente, não é ir à tropa como nós ouvimos
ou como acontecia há 50 anos, mas é um tipo de modelo, é um modelo que obriga todos os jovens nascidos, ou os jovens quando chegam aos 18 anos, a fazer algum tipo de serviço militar pelo país. Ou militar ou civil, mas a prestar algum serviço ao país. E isso vem nesta senda dessa discussão, não só sobre a economia como sobre defesa. Portanto, eu acho que estes 3 temas, imigração, economia e defesa, são os que marcam a discussão na Suécia, e eu não vejo forma de ser diferente noutros países europeus, nomeadamente Portugal, mesmo que demore um bocadinho. Exatamente, mutatis mutandis, há desafios que não vão deixar de cá chegar. O nosso tempo está a chegar ao fim, mas eu não posso deixar o João Diogo ir-se embora sem lhe fazer aquela pergunta que faço a todos no final de cada episódio do Mundo a Seus Pés. E, portanto, João, se tu neste momento pudesses viajar para qualquer parte do mundo sem qualquer restrição, para onde é que ias e porquê? Pedro, isto pode ser pessoal, não é? Tem que ser Com bastante certeza. pessoal, mas falava-te há bocadinho da vida de imigrado, e, portanto, as pessoas que imigram mais ou menos tempo, quer dizer, nunca tive imigrado muito tempo, portanto também não vale a pena fazer, não passo pelas durezas que muitos imigrantes passam, de grandes saudades de casa, etc. Eu, enfim, não passo por isso, não que não gosto de casa, mas não passo por isso. O que passo é por me lembrar de outras imigrações, de outros momentos em que estive fora do país, e tentar comparar um bocadinho não só a vivência nos países, como o tipo de saudades que se cria do país de origem e por aí fora. E eu, há mais ou menos 10 anos, estava numa situação parecida, enfim, com algumas semelhanças, pelo menos, imigrado no Brasil, e portanto tenho pensado bastante no Brasil. Estamos numa altura ainda por cima de carnaval no Brasil, ou pré-carnaval agora. Quase. E portanto, se tu me desses assim, essa oportunidade de viajar para qualquer lado sem restrição, eu acho que a resposta era Brasil, Rio de Janeiro em particular, que foi onde eu estive mais tempo, embora não apenas no Rio de Janeiro, mas foi onde eu estive mais tempo, e eu acho que era o sítio para onde eu iria agora. É também um clima muito diferente do que está aqui na Suécia, onde, apesar de tudo, as temperaturas não têm estado negativas, ou quer dizer, estão ali -1 às vezes, -3 durante a noite, não mais do que isso, ou não menos do que isso, o que significa também que o próprio, vamos tendo nota de como o clima está a mudar um bocadinho. Aliás, tenho ouvido isso de vários suecos, que é um inverno estranhíssimo, porque por esta altura estariam talvez -15, -20, algumas, depende obviamente das regiões do país. Eu estou mais para o sul, portanto -5, -7, mas não, as temperaturas não têm estado tão baixas, ainda assim não se compara com o que estará nesta altura no Rio de Janeiro, e portanto eu acho que a minha escolha era mais ou menos óbvia. Um bom destino. Eu fui relembrado hoje, estamos a gravar dia 10 de fevereiro, e fui relembrado hoje nas minhas redes sociais que faz agora um ano estava precisamente em Estocolmo, onde apanhei bastante neve e onde voltaria de bom grado, fosse inverno ou verão, e ao resto da Suécia também. João, e já agora, sem medo da insegurança, também para dar essa nota, porque tenho ouvido, como disse, alguns portugueses a pensar que as famílias estão preocupadas, os amigos estão preocupados. Apesar de tudo, isto não é um cenário bom, mas a Suécia continua a ser obviamente um país seguro, onde se pode estar confortável nas ruas, seja a que horas for, embora haja horas melhores do que outras, como é óbvio, e lugares melhores do que outros, mas continua a ser um país seguro e respeitador e aberto. Eu acho que essa é uma nota também importante da tal abertura da sociedade sueca. Muito bem, resta-me agradecer ao João Diogo Correia pelo seu contributo para este episódio. Obrigado, João. Também a outro João, o Martins, que cuidou da qualidade técnica desta emissão, e a si que está desse lado a ouvir-nos semana após semana no Mundo a Seus Pés. O podcast volta daqui a 8 dias com outros assuntos, outros convidados. Até lá, até breve e até sempre.